Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria que hoje pudéssemos dedicar um pouco do nosso tempo a meditar um pouco sobre o que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso de número 33. Um texto muito conhecido nosso que diz assim: Mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, em meio a tantas dúvidas, como está seu coração? Em meio a tantas incertezas momentâneas, como está a sua fé? Como está a sua alma? Será que nós estamos semelhantes ao salmista que cantava: porque estás abatida, minha alma, porque te perturbas dentro de mim? É provável que alguns digam sim, é possível que outros digam não. Há ainda aqueles que não saibam o que responder. Mas a certeza é que nesse momento, com tempo para ponderarmos sobre a vida, nos peguemos pensando em como será daqui para frente. O que é que vai acontecer? Meus amados, a cada dia a ansiedade, a incerteza, o medo e até mesmo o desespero, eles têm se apoderado de muitos homens e mulheres. Seja na TV, em redes sociais ou em sites informativos, nós contemplamos pessoas preocupadas em como será se isso não se resolver o quanto antes. E não é de se estranhar, de se estranhar vindo daqueles que vivem sem esperança, que estão acostumados a erroneamente confiar unicamente em suas próprias capacidades. Mas muito me preocupa e em certo aspecto me entristece ver toda essa aura de aflição se espalhando entre o povo de Deus. Me angustia às vezes o coração ver irmãos abatidos, ver a fé de alguns irmãos abatidas. E nesse trecho das Escrituras, meus irmãos, que nós acabamos de ler, nós encontramos um meio ensinado pelo próprio Senhor Jesus para fortalecermos a nossa fé e sermos capazes de enfrentar toda e qualquer situação que venha se colocar em nossa frente. O Sermão do Monte, meus amados irmãos, ele começa com as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças são um conjunto de diretrizes que identificam indivíduos que são muito diferentes dos demais. Esses indivíduos que possuem e apresentam essas características, eles são tão diferentes quanto a luz é das trevas. Eles são tão diferentes quanto o sal é da podridão. Esses indivíduos são aqueles que a palavra de Deus chama de filhos do Senhor. São aqueles que são salvos por intermédio do sangue de Cristo Jesus. E essa diferença, meus irmãos, necessariamente ela precisa ser refletida em nosso ponto de vista. Se nós somos servos de Cristo Jesus, se nós somos salvos em Cristo Jesus, se nós somos crentes em Cristo Jesus, isso tem que fazer diferença em nossas vidas. E eu gostaria de pensar com os irmãos da seguinte forma:
Quando ocorre, meus irmãos, alguma coisa capaz de abalá-lo, o que você faz? O que você pensa? Qual é a sua reação frente a essas situações? Pensou? E agora eu quero que você reflita outra coisa comigo. A sua reação seria igual ou seria diferente se você não fosse crente? Meus queridos, nós precisamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus 5,47, quando ele diz: e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Notemos aqui que o Senhor Jesus ele especifica e diferencia ao mesmo tempo as atitudes de um ímpio e as atitudes de um salvo. O crente, ele deve ser uma pessoa que faz, ou que pelo menos deveria fazer, muito mais do que as outras. O crente é um indivíduo absolutamente diferente. E se, em cada pormenor da sua vida, ele não destacar o seu cristianismo, então ele é um crente bastante deficiente. Ele é um homem que as Escrituras chamam de homem de pequena fé. E o que isso significa? O que significa ser um homem de pequena fé? Significa ser um homem que investe seu tempo, sua atenção, sua preocupação unicamente no que é efêmero, em detrimento do que é etéreo. Ou seja, significa ser um homem que está mais preocupado com as coisas passageiras, com as coisas deste século, com as coisas cá de baixo, do que está preocupado com as coisas eternas. E essas pessoas portam-se semelhante aos ímpios, como nós vemos aí mesmo, no capítulo 6 de Mateus. Se você puder voltar um pouco nas Escrituras, você verá nos versos 31 e 32 o seguinte. Vamos ler nas Escrituras. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Aqui nesse versículo, nesses dois versículos, juntamente com o verso 33, que lemos no início de nossa mensagem, nós encontramos três princípios fundamentais que, se aprendermos e compreendermos, inevitavelmente, meus irmãos, nos conduzirão a uma fé mais robusta, a uma fé mais forte, a uma fé aumentada. E o primeiro destes princípios afirma o seguinte, que como crentes que somos, nós devemos ser diferentes dos gentios. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos ser diferentes na forma de vestir apenas, que devemos ser diferentes na forma de falar apenas. Mas essa diferença ela deve estar entranhada em nossas atitudes. Nós não podemos agir, nós não podemos andar, nós não podemos falar e temer igual os gentios temem. Notemos que Jesus, meus irmãos, ele situa essa declaração dentro de uma espécie de parêntese, por assim dizer. Quando Jesus ele começa a pregar o Sermão do Monte, ele começa a caracterizar os servos de Deus. Ele começa então a caracterizar como seria um filho de Deus. Então daí onde ele começa com as bem-aventuranças, depois disso ele começa traçando o papel de um cristão ou de um crente no mundo, depois a influência que esse crente tem que ter no mundo. E quando ele chega no capítulo 6, mais para próximo do versículo 24,
ele começa a tratar em como um crente deve se portar frente às adversidades que se apresentam. E no verso 24, se você puder voltar aí comigo, ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E no verso 32, ou melhor, a partir do verso 32, ele faz um parêntese. Ele vinha tratando sobre os filhos de Deus, ele vinha tratando sobre como os crentes devem se portar, o que eles devem fazer, e quando nós chegamos aqui no verso 32, ele abre um parêntese. É como se ele dissesse mais ou menos assim: vocês são filhos de Deus? Vocês são crentes? Pois não façam o que os descrentes fazem. E ele destaca aqui um tipo de comportamento que é característico dos ímpios. Mas o que o Senhor Jesus ele quis dizer com isso? O que o Senhor ele quis falar com isso? A declaração aqui, meus irmãos, ela indica que se eu sou culpado de ficar preocupado e ansioso a respeito de questões que envolvem alimento, bebida, vestuário, se eu estou preocupado acerca da minha vida neste mundo, se eu estou preocupado acerca de certos artigos que porventura estejam me faltando, se essas apreensões dominam a minha mente, então eu realmente estarei vivendo e me comportando não como um filho de Deus, mas como um ímpio. Eu não estou aqui, meus amados irmãos, de forma alguma dizendo que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos projetar ou traçar metas para um futuro próximo. O que eu estou querendo dizer, e principalmente o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele quis dizer quando proferiu essas palavras, é que a nossa prioridade não pode estar nessas coisas. Os ímpios, meus irmãos, eles são pessoas desprovidas de qualquer fragmento da revelação de Deus. Os ímpios, meus irmãos, eles não sabem, eles não entendem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eles não têm conhecimento, meus amados irmãos, acerca de suas preciosas e muito grandes promessas. Eles são pessoas que não têm garantias, eles são pessoas que vivem perdidos. Eles não têm sobre si as garantias que o nosso Redentor deu a todos aqueles que verdadeiramente são seus filhos. Os ímpios, eles não sabem de onde vêm, eles não sabem para onde vão, eles não sabem o destino deles. Eles encontram-se, meus irmãos, imersos em espessas trevas. Eles não entendem, eles não sabem o que fazer. A sua perspectiva de vida é completamente limitada aos seus próprios pensamentos. Eles não têm luz em sua mente. É por esse motivo que Lloyd Jones ele afirma que sempre podemos dizer qual seja a filosofia de vida de um homem, conforme o modo como ele vive e conforme a maneira pela qual reage às coisas que acontecem ao seu redor. Essa é a razão porque todos os períodos de crise servem para fazer os homens passarem por um crivo. Através daquilo que dizemos, sempre nos traímos naquilo que acreditamos. O que é que isso significa? Significa, meus amados irmãos, que não podemos dizer que pertencemos a Deus, que confiamos em Deus,
mas que nos desesperamos nas menores calamidades. Nós não podemos dizer que somos de Cristo e não crermos que Ele pode cuidar de nós, que Ele verdadeiramente tem poder para cuidar de mim e você. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que o Senhor ensinou em certa ocasião que nós seremos julgados por toda palavra torpe, por toda palavra inútil que saia de nossa boca. E às vezes, em momentos como esse que nós temos vivido, nós somos pegos falando coisas que não refletem a fé que nós dizemos ter. Nós somos pegos tendo atitudes que não condizem com o Senhor a que dizemos servir. Meus irmãos, nós desvendamos muitas coisas a nosso respeito, como crentes que somos, por meio de nossas observações comuns e por meio de nossos comentários corriqueiros a respeito da vida. Isso pode dizer muito da gente. O nosso ponto de vista, ele transparece aquilo que verdadeiramente cremos. Logo, como o texto aqui nos fala, expressões como o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, refletem uma ótica mundana. Pois o texto ele nos diz que são os gentios que se preocupam com essas coisas. Se você voltar aí para o verso 32, você verá o seguinte: porque os gentios aqui procuram estas coisas. A palavra procuram, meus irmãos, ela é muito incisiva aqui. Essa palavra, ela significa buscar imensa e continuamente essas coisas. Ou seja, o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que os gentios são aqueles que incessantemente anelam, buscam por essas coisas. Eles continuamente necessitam disso para serem felizes, porque a sua felicidade está no que eles têm, está naquilo que eles podem contar, está naquilo que eles podem segurar. Porque eles são pessoas sem esperança. E aqui, mais uma vez, eu cito Martin Lloyd-Jones quando ele diz que se essas coisas ocupam o primeiro lugar em nossas vidas, e se elas monopolizam a nossa vida, bem como toda a nossa maneira de pensar, então em nada nós somos melhores que os ímpios. Antes, nós somos indivíduos mundanos, que por pensarmos assim, não possuímos a mente de Cristo, mas possuímos uma mentalidade mundana. Meus queridos, o povo de Deus, os filhos de Deus neste mundo, estão aqui a fim de viverem a vida pela fé. Espera-se, meus irmãos, que eles vivam à luz da fé que professam. E é salutar nesse momento indagarmos a nós mesmos, frente às vicissitudes que temos enfrentado, e que podem ser que se alarguem ainda por um pouco mais de tempo. E nos questionando, possamos traçar um parâmetro para sabermos como está a nossa vida frente a essas necessidades. E a primeira pergunta seria a seguinte: como eu estou enfrentando as coisas que acontecem neste mundo? Estou enfrentando como os gentios enfrentam? Quando essas coisas me acontecem, quando parece haver dificuldade sobre alimento, bebida ou vestuário, quando parecem surgir dificuldades em qualquer relações nesta vida, como é que eu as enfrento? Como é, meus irmãos, que eu reajo frente às calamidades? A minha reação é similar à reação de um ímpio
que não finge ser crente? Como é que eu reajo diante da guerra? Como é que eu reajo diante das enfermidades, das epidemias, das perdas? Todas essas questões, meus irmãos, são questões que nós precisamos responder. E dependendo de como foram as nossas respostas, nós podemos enxergar se estamos mais próximos ou mais distantes da realidade do Evangelho. Tenhamos em mente, meus irmãos, que nossa fé cristã, ela deve sempre determinar nossas reações. As nossas atitudes, meus irmãos, em relação às vicissitudes dessa vida. A minha conduta, meu irmão, o meu comportamento, a sua conduta, o seu comportamento, frente a todas essas situações, é que mostram se verdadeiramente somos ou não crentes em Cristo Jesus. Perceba o que você é. Perceba o que você diz ser. Lembre-se de quem é você. Quem é seu pai. Lembre-se a quem você serve. E viva de acordo com essa realidade. Viva de acordo com a fé que você professa ter. Povo cristão, vigie seus lábios, vigie suas línguas. Muitas vezes nós nos traímos nas conversas que nós temos com nossos semelhantes, em conversas corriqueiras, em conversas simples, que muitas vezes não revelam nossa fé, mas revelam a falta dela, ou revelam a pequenez dela. Lembremos, queridos, que são nossas reações que dizem quem verdadeiramente somos, e não nossas ações. Nossas ações, elas são pensadas, elas são ponderadas, elas são planejadas. Mas nossas reações frente às dificuldades revelam a essência de quem nós somos. Como você tem reagido frente às dificuldades? Como seus entes queridos têm visto a sua reação frente às dificuldades? E isso, meus irmãos, nos conduz ao segundo princípio que nós podemos aprender aqui nesse texto. O segundo princípio afirma que, como crentes, nós devemos ter uma fé implícita e dependente de Deus como nosso Pai. Coisa nenhuma, meus irmãos, pode acontecer fora da vontade de Deus. Entenda isso. Nada, nem um único fio de cabelo em nossas cabeças, nem uma única folha de árvore cai sem que o Senhor saiba. O Senhor sabe de tudo a nosso respeito. E nós precisamos lembrar que jamais poderemos nos encontrar em qualquer posição ou situação fora do conhecimento ou do cuidado de nosso Deus. É esse, meus irmãos, o argumento que é usado por nosso bendito Senhor quando Ele diz: o Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Ele está dizendo aqui, em resumo, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber, não se preocupem com o que vocês vão se vestir. São os ímpios que se preocupam com essas coisas. Lembrem-se quem é o Pai de vocês e saibam que nada acontece fora do conhecimento dele. Meus irmãos, melhor do que você mesmo, Deus sabe o que você está passando nesse momento. Melhor do que você mesmo, Deus conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E por esse motivo, meus irmãos, jamais o crente precisará sentir-se ansioso.
ansioso quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Jamais ele pode se preocupar com estas coisas. Deus está no controle. Deus está conosco, meus irmãos. Nós não estamos sozinhos. Porque nós temos um Pai nos céus, que olha por cada um de nós, que zela por cada um de nós, que ama cada um de nós. E essa verdade aqui nos conduz ao terceiro princípio. E eu gostaria de me deter um pouco mais nesse terceiro princípio. Meus irmãos, o terceiro princípio ele afirma que, como crentes, nós devemos buscar aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, o nosso Pai. O verso 33, e eu peço que volte agora os seus olhos para esse verso, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. A palavra traduzida aqui por busquem, ela tem o sentido de anelar apaixonadamente, de buscar intensamente, de viver para alcançar algo. Ou seja, busque, viva, tente alcançar de forma apaixonada. E o Senhor ele dá um acréscimo importante aqui, busque em primeiro lugar. E essa expressão ela traz a ideia de acima de tudo. Ou seja, apaixonadamente, intensamente, busque acima de tudo aquilo que verdadeiramente é prioridade para nós como crentes. O que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui em outras palavras é: vocês estão preocupados com essas coisas, dando a elas uma importância acima do normal. No entanto, vocês não devem. O que vocês têm que pôr em primeiro lugar na vida de vocês é o reino de Deus e a sua justiça. Esse, meus irmãos, é o segredo para termos a nossa fé aumentada. Essa ideia aqui, ela não é uma ideia nova. O Senhor Jesus ele já havia dito essa mesma ideia quando ele começou a falar sobre a oração do Pai Nosso. Se você puder voltar aí, volte lá no verso de número 9 do capítulo 6. No verso de número 9 do capítulo 6, nós lemos o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Observemos aqui, meus irmãos, que o princípio da oração e, por conseguinte, a ênfase dessa oração não está nas coisas que nós podemos alcançar aqui, mas está em buscar a vontade de Deus. E então, somente depois de buscarmos a vontade do Senhor, é que o Senhor diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a mesma coisa. Busquem em primeiro lugar, não o pão diário de vocês. Não o que beber. Não o que vestir. A prioridade de vocês como crentes, a nossa prioridade como servos de Deus, não pode estar nessas coisas. Ela tem que estar em buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que o Senhor ele quis dizer com busquem em primeiro lugar o reino de Deus? Aqui, meus irmãos, o Emanuel, ele dá instruções para aqueles que já são remidos pelo sangue. Então isso a gente precisa ter em mente. Ele não está falando aqui para ímpios. Ele não está dando aqui instruções para descrentes, mas ele está falando diretamente para aqueles que já entenderam o chamado, que já passaram da morte para a vida, que já se curvaram perante o senhorio de Cristo. Ele aqui dá uma instrução, dizendo que uma vez que somos salvos, uma vez que nós já somos cidadãos do reino de Deus,
Nós precisamos passar agora a viver como cidadãos do reino de Deus. E as coisas cá de baixo, elas têm que ser deixadas para trás. Elas não podem ocupar a prioridade da nossa vida, mas elas precisam tomar uma posição correta. A prioridade de nossas vidas deve estar em buscarmos cada vez mais as dádivas do reino. Foi isso que Pedro quis dizer lá em 2 Pedro capítulo 1 e verso 10. Quando ele diz o seguinte: procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação da eleição de vocês. Na prática, isso significa que na posição de filhos de nosso Pai, nós devemos buscar conhecê-lo melhor. Muitos crentes, meus irmãos, eles deixam de receber tantas bênçãos próprias da vida cristã por não buscarem a Deus de forma diligente. Não passam tanto tempo buscando ao Senhor. E é isso que Deus espera de mim e isso que Deus espera de você. Que nós dediquemos mais tempo a buscar o seu reino, a buscar conhecê-lo melhor. Igualmente, isso significa que nós precisamos pensar mais a respeito de nossa eternidade e deixarmos um pouco essa vida presente para lá. Eu já disse isso várias vezes para os irmãos. Nós não vamos viver aqui para sempre, o que são 80, 90, 100 anos nesta terra, comparados a uma eternidade no reino dos céus. Por que gastamos tanto tempo, meus irmãos, nos preocupando com as coisas aqui de baixo e nos esquecemos da glória eterna? É como Paulo nos aconselha lá em Colossenses 3:2. Pensem nas coisas que são lá do alto e não nas que são aqui na terra. Esse é o sentido da ideia de buscar o reino de Deus. Mas Jesus, ele não disse apenas: busquem o reino de Deus, mas ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A justiça aqui apontada, meus amados irmãos, como objeto de nossa busca, não é a justiça humana, mas é a justiça vislumbrada através do próprio Cristo Jesus. É a justiça que reflete a retidão de sua vida, é a justiça que reflete a santidade. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é: nós não devemos buscar somente o reino de Deus, mas também devemos buscar, nós devemos desejar, nós devemos ansiar, nós devemos anelar por sermos semelhantes a Jesus, por crescermos em santidade, por estarmos mais próximos dele. Esse é o segredo para que a nossa fé aumente, meus irmãos. Quanto mais santos nos tornamos, mais próximos de Deus estaremos. Quanto mais santos nos tornamos, maior se torna a nossa fé. E quanto mais consagrados e santificados nos tornamos, maior é a nossa segurança. Mais tranquilo nós conseguimos enfrentar tais adversidades. E aqui eu queria tentar aplicar tudo o que eu falei até o momento. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa vida está às mil maravilhas. Tudo está indo de vento em polpa. Mas subitamente algo acontece e toda a nossa tranquilidade e segurança se esvai. E nesse momento, nós nos voltamos ao Senhor. Nós oramos a Deus. Nós buscamos ao Senhor com todo o comprometimento. Nós olhamos para as nossas falhas e buscamos nos distanciar daquilo que estávamos fazendo no passado e começamos a nos comprometer ainda mais com o Senhor. Nos comprometemos a orar mais, nos comprometemos a ler mais as Escrituras, nos comprometemos a ter mais comunhão, a não faltar os cultos, a estar sempre frequentando a casa de Deus. E aí as coisas começam a melhorar.
E aí as dificuldades começam a passar. E cada vez que as dificuldades se distanciam de nossas vidas, é quando as tempestades passam, meus irmãos, que nós permitimos que as preocupações deste mundo e as fascinações das riquezas sufoquem a palavra que há em nós. E aí nós nos distanciamos novamente do Senhor. Nós nos distanciamos novamente do seu reino. Nós nos distanciamos novamente da sua justiça. E a semelhança daquela semente que foi jogada entre espinhos, nós nos tornamos infrutíferos. Igreja, nós precisamos tomar esses dias como dias de aprendizado. Nós precisamos aprender a aproveitar mais a presença de nosso Deus. Nós precisamos buscar mais e mais a Ele. Lembremos de Salomão. Salomão é exemplo para nós. Salomão, frente a um reino que ele havia herdado de seu pai, ele não orou solicitando riquezas, prolongamento de vida ou a morte de seus inimigos. Mas Salomão orou pedindo sabedoria do alto. E qual foi a resposta do Senhor para Salomão? O Senhor disse: já que você pediu sabedoria e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que eu farei como você pediu, e lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Mas não para aqui. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida, se você andar nos meus caminhos e guardar. Meus queridos, Deus sempre age assim. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus vai nos dar riquezas, vai nos fazer homens ricos se orarmos mais ou se lermos mais a Bíblia. Mas Deus nos fará homens mais felizes, homens mais tranquilos, homens mais satisfeitos, porque alcançamos algo que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Nós recebemos de Deus o seu reino e a sua justiça. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que nós precisamos colocar bem no centro de nossas vidas a pessoa de Deus. A glória do Senhor e a vinda do seu reino, o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele, a nossa busca por santidade pessoal. Quando nós priorizarmos ao Senhor, quando nós buscarmos conhecer melhor o nosso Pai, nós veremos que Ele tem cuidado de nós.